Eu apertei aqui para gravar. Será que está gravando? Acho que sim, Lúcia. Tá. Deu certo. Uhum. Aqui Bom dia, apareceu que está Lúcia, gravando. Regina, todo mundo. Acho que está Oi, tudo gravando, bem? apareceu aqui na minha tela. Tá. Hoje a Sandra não está aí para ajudar, né? A Regina vai ter que se virar sozinha aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo Bom jóia? dia. Bom dia, Renata. Bom dia. Dia, Ei, Cidinha. tudo bom, gente? Tudo bom? Então tá bom. Aguardando a primavera, né? Hum, sim. Então, pessoal, falando em primavera, no, a Regina está aprontando aí, né, Rê? Um seminário, ela gosta de fazer, de aprontar essas coisas, né? O seminário, qual que é o título, Regina? Ah, sim. Vai ser um encontro presencial da rede, né? Que é um encontro para trocas de conhecimento, sabedoria da medicina chinesa. Lá vai ser aí em São E José dos Campos, né? é em E Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Então, vai ser exatamente, é presencial, né? As pessoas vão Vai ser aí e ficam o presencial. final de semana, não é isso? É, e a gente está com uma programação bem legal. Eu cheguei a É, compartilhar lá no grupo. É que isso. tinham acabado as vagas, mas 3 pessoas desistiram, então tem vaga ainda. E tá bem especial, assim, a gente pensou numa programação a partir das pessoas mesmo que vão participar e compartilhando algum saber, algum conhecimento. Inclusive o Danilo, que é do grupo, ele também vai fazer uma partilha, vai fazer uma prática de Qigong. E então tá bem bonito. E a gente também pensou em ser um lugar assim, é, apesar dele estar assim, num centrinho do bairro, mas é um bairro rural, né? Então tem um riacho, assim, tem várias Nossa, árvores, é um que lugar bem legal. gostoso. Então tá bem especial. Então, se alguém mais tiver interesse, Tem aí quantas pode entrar em vagas ainda? contato. Só três, né? É, acho que 3 vagas vai bem, assim, porque a ideia também é ficar hospedado ali mesmo. Então, é tudo nessa pousada. Então, tem algumas suítes, né? O quarto tem até a possibilidade de ficar sozinho, mas são quartos compartilhados com outra pessoa. E aí tem o salão, e aí vai vir uma pessoa também fazer o preparo dos alimentos, priorizando alimentos orgânicos, vegetariano. Então a gente vai fazer tudo ali, assim. Então, uma rotina quase como um retiro também, né? A gente faz a alimentação ali, as atividades. E tem uma Então tá surpresa, especial. porque como vai ser no nosso próximo encontro, que é no dia, que dia que é mesmo? Daqui a 5 de outubro. 5 de outubro, aí a Regina vai fazer uma transmissão direta desse encontro com as pessoas que estiverem lá, né, Rê? Vai ter um pessoal super legal, vai ter o Danilo, vai estar É, fazendo atividade, a a ideia é essa, sim. Thelma, do Ixim, né, do Idim, o Zé Mota falando sobre o Ti, sobre os sopros, né, Isso. pulsologia, e a Regina falando sobre chás. Então, a Regina falou que pode fazer uma transmissão, né, Rê? É, Direto. Então, não no acho que a gente vai conseguir próximo. se organizar para isso sim, Lúcia. Hã? Oi? O que que você falou? Então, no próximo Acho que a encontro. gente se organiza para isso sim. Tá, vamos Tá me ouvindo? organizar. Tô sim, tô. Então, a Não, gente que não vai, mas legal, que legal. Eu vi que a Nancy vai, acho que mais gente vai. Eu ia já pedir Ai, spoiler, né? Assim, bom, para quem vai, conta para a gente depois, né? Mas se a Regina puder fazer uma live, vai ser bom também. então.
Então, o encontro vai ser lá. A gente vai participar à distância, né? Bom dia, Lúcia. Bom dia, pessoal. Ei, Marcela, tudo bem? Tudo em paz. Agora sim. Obrigada pelo presente que você me mandou, viu? Estou usando, tá? Já usou? Ai, que É a ótimo. preferida, o que Ai, você que me bom. mandou, tá? Fico muito feliz. Então, tá bom, pessoal. Vamos começar. A gente vai falar sobre o capítulo 44, né, Rê? Isso. E Vou compartilhar aqui. tá. A Regina agora, você vai admitindo as pessoas também, Rê? Tem uma, Vou tem sim, uma- na verdade, acho que agora a pessoa vai entrar automaticamente. Desabilitei aqui uma função, acho que vai dar certo. aqui tem uma mensagem dizendo que Van entrou, está esperando. Eu posso? É, Pode deixar que eu cuido aqui disso, Lúcia. tá bom. Deixa eu ver. Então É, acho que vamos focar no 44. vamos. Tá. Tá, eu vou ler, tá? Eu vou simplificar porque tá meio bagunçado. Eu vou ler o capítulo. O que se aprecia? A fama ou o ser? O que se valoriza? O ser ou a riqueza? O que é mais doloroso? A perda ou o ganho? Quanto maior é a paixão, maior é o preço a se pagar. Quanto maior é o acúmulo, maior é a perda. Saber contentar-se evita desgraças. Saber parar evita perigo e pode-se perdurar. Então, vou ler de novo. O que se aprecia? A fama ou o ser? O que se valoriza? O ser ou a riqueza? O que é mais doloroso? A perda ou o ganho? Quanto maior é a paixão, maior é o preço a se pagar. Quanto maior é o acúmulo, maior é a perda. Saber contentar-se evita desgraças. Saber parar evita o perigo e pode-se perdurar. Bom, eu vou comentar algumas coisas aqui. E a primeira coisa que me chama a atenção, né, pessoal, é que, como a gente está no livro das virtudes, parece que ah, essa parte, esse livro vai retomar tudo que foi dito lá no livro do caminho, né? Mas de uma forma mais, vamos dizer, mais explícita, né? Mais assim, concreta. Isso é a minha impressão, depois a Regina pode comentar se é isso mesmo, porque eu estou identificando aqui coisas que já foram ditas, né? Talvez de uma forma mais sutil, nos primeiros, do capítulo até o 37, que é o livro do Tao, né? E, bom, aí comentando algumas coisas desse capítulo, eu vou comentar para suscitar em vocês reflexões também para vocês se colocarem também, tá? Aqui fala o que se aprecia, a fama ou o ser. Ele não está dizendo que a fama é ruim, né? Mas está colocando que o que você valoriza mais, né? O que você aprecia mais. Porque se você tiver uma
A fama, na verdade, você pode ter uma fama por estar fazendo bem, por estar transmitindo alguma coisa do seu ser que é muito compartilhando com outras pessoas, aí você vai ficando com uma fama, né? Isso, isso é muito bom, mas também se ficar muito obsessivo na fama, isso pode começar a prejudicar o ser no sentido não só da sua saúde, do corpo, da sua mente, das suas emoções, porque a fama, se você ficar, sabe, ficar muito apaixonado pela fama, você vai estar saindo de você, né? A gente vê isso, né, no dia a dia, que pessoas que têm fama, mas que se preservam porque, né, que se cultivam, sabem lidar com a fama, e tem outras que se destroem, né? Aí o que se valoriza, o ser ou a riqueza? Da mesma forma, a riqueza pode ser pode levar ao acúmulo de coisas, a desgraças, né? A coisas que você não precisaria fazer, aí você faz, e isso pode levar a certas consequências, né? A riqueza que é vamos dizer, que você sai daquilo que é necessário e fica numa exuberância que não precisa, né? Então a pessoa começa a extrapolar os seus desejos. E aí começa a sair do seu ser também, né? E o que é mais doloroso, a perda ou o ganho? Eu até fiquei pensando, mas se você ganhou, é doloroso também? Se você perdeu, é doloroso? Se você ganhou, é doloroso também? Aí eu cheguei à conclusão que a gente não tem ganhos e nem tem perdas. As coisas, elas vêm no, naquele momento e depois vai embora. Se elas vêm, é porque, se as coisas vêm, é porque estava na hora de você receber aquela coisa, né? Não é um ganho, é porque a coisa veio, a vida naquele momento te concedeu e você recebeu, e elas vão também, elas vão embora também. Então não há perda e ganho, há o eterno fluxo de você receber e de você largar, né? De ir embora, né? Aqui fala que quanto maior é a paixão, maior é o preço. Toda paixão é é um amor que sai dos seus limites, né? E sempre isso tem um preço a se pagar. Quer dizer, esse preço pode ser grande, pode ser até a sua vida, pode ser sei lá que preço que pode ser, mas as paixões levam a preços, né? Porque você sai de si, né? E quanto maior é o acúmulo, maior é a perda. Quanto mais você acumula, né? Mais você pode perder.
Então, saber contentar-se evita desgraças, e saber parar evita o perigo. Então, essas duas frases já estão relacionando o que se falou antes, né? Então, quando você sabe contentar com aquilo que está sendo necessário para você e não ficar querendo mais e mais, isso vai evitar desgraças. E você saber parar, quer dizer, você quer, você quer ganhar muita coisa, alcançar muita coisa, tem que dar uma parada, né? Porque esse querer mais e mais, ele traz uma instabilidade, né? Assim você pode perdurar, quer dizer, você vai ficar na vida de uma forma mais estável, né? Então é isso que eu fiquei refletindo. Essa que eu queria ressaltar é que esse capítulo não está dizendo que a fama é ruim ou que as coisas materiais são ruins, né? Mas não, tem que saber lidar com isso, né, Regina? Eu e a Rei estavam conversando, mesmo as coisas materiais, por exemplo, né? Eu falei para a Rei que eu comprei recentemente uma máquina de lavar que só falta falar, né? É uma máquina de lavar que você põe a roupa lá, ela sabe quanta água que ela precisa, quanto sabão, quanto tempo que é para lavar. É impressionante. Então, isso me economiza um tempo enorme que antes eu tinha que. Porque aqui em casa não tem muito espaço, né? Não era, não é que nem antes que a gente tinha o tanque, o lugar para secar roupa, né? Então, esse meu apartamento não tem muito espaço, então eu tinha que levar na lavanderia e eles demoravam, etc., né? E então esse tempo que eu economizo, dinheiro também, né? Eu posso fazer o trabalho que eu tenho que fazer, assim, não é, Rê? Então, esse não vou dizer que é supérfluo esse, né? Essa matéria, como é que fala? Né? Esse consumo. Aham. Repasso a bola para você, então. E a história, você vai querer ler? A história. Porque eu também estava pensando, né? Falei com a Rê sobre perdas e ganhos. Eu fiquei pensando, nossa, ganhos e perdas, como que é isso, né? E, e lembrei de uma historinha aqui, ó, uma Sabe que eu vi o fábula. Mauro aí, O Mauro? Ah, cadê o Mauro? Saudades da vai querer, voz gostaria de dele. ver, poderia ler. Oi, Lúcia, bom dia. Bom dia, Mauro. Pode ler, então, esse sorte ou azar? Um pouco sim. Tá, Sorte, peraí. A Ah, Regina tem que desculpa, pôr. peraí. Tirei sem querer. Voltou? Voltou, né? tá Agora voltando. sim. Tem que subir um pouco mais, né? Aí tá. Sorte ou azar? Um velho fazendeiro de poucas posses tinha um cavalo que o ajudava no plantio. Certo dia, ele perdeu o seu cavalo, que se extraviou para as terras de uma outra tribo. Seus vizinhos vieram lastimar-se com ele de seu azar. E o homem disse: Como sabeis que isto é azar?
Poucos meses depois, o cavalo retornou, acompanhado por alguns belos cavalos de raça de outra tribo. E o povo congratulou-se com o homem de sua boa sorte. Disse o velho: Como sabeis que isso é boa sorte? O velho tornou-se muito próspero com tantos cavalos. Um dia, seu filho, ao a cavalgar, quebrou a perna e ficou aleijado. Então todos vieram de novo manifestar-lhe pesar pela má sorte. O velho respondeu: Como sabeis que isso é má sorte? Certo dia, os homens de outra tribo invadiram o forte da fronteira. Todos os jovens foram convocados para lutar e defender o forte, e muitos deles foram mortos. O filho do velho, por ser aleijado, não foi convocado e escapou de ser morto. Assim, a boa sorte se transforma em má sorte, e a má sorte se muda em boa sorte. O desenrolar dos acontecimentos está além da nossa compreensão. Obrigada, Mauro. Nada. Então, eu deixo essa historinha para vocês refletirem, tá? Então, tá, Rê. Quer continuar? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para o capítulo 44. Hum. Então, também vou falar de que maneira, né, das reflexões, né, que me provocou esse capítulo. Então, essas primeiras perguntas: o que se aprecia, a fama ou o ser? O que se valoriza, o ser ou a riqueza? O que é mais doloroso, a perda ou o ganho? Primeiro que eu fui, assim, até perguntei para a Lúcia, né, dessa palavra, né, do ser, e a gente vê que em algumas outras traduções ele se refere ao próprio corpo, né, à vida, o eu mesmo, né? E aí eu fiquei entendendo esse ser, assim, quando fala do ser como a vida em si mesmo, né, em mim mesmo, esse ser, né? Essa vida em mim mesmo. E aí as perguntas, para mim, que provoca como quando você faz uma pergunta, né? Isso fica ressoando internamente, né? Como até um, um convite, uma provocação, né? E alguma coisa se movimenta. Acho que as perguntas elas têm essa força, né? De mobilizar alguma coisa, de para tirar a gente do automático. Então vem uma pergunta, né? Assim, o que que se aprecia, né? O que que a gente valoriza? O ser ou a riqueza, né? O que que se aprecia, a fama ou o ser? E, bom, aí vou seguir aqui um pouquinho, daqui a pouco eu retomo. Mas eu acho que tem muito nessa direção do que a Lúcia, compartilhou. Então, quanto maior é a paixão, maior é o preço a se pagar. Quanto maior é o acúmulo, maior é a perda. Saber contentar-se evita desgraças. Saber parar evita o perigo e pode se perdurar. Uhum. Então, para mim, assim, acho que a Lúcia já comentou, né, sobre cada uma das frases. E para mim fica assim que o sentido desse poema para mim fica como ele, assim, como outros também, né, apontando assim, mostrando para a gente essa direção, né, do caminho, a direção da vida, né, que é favorável à vida. Por outro lado, lembrando de algumas coisas que, assim, isso da direção da vida é como, sabe, a água, assim, que flui em direção ao mar, né, tem essa direção. E tem algumas coisas que fazem com que tenha desvios, né? Como se a gente desviasse e que representam, se a gente se distancia desse caminho, que representam um perigo ou uma desgraça, né? Como ele coloca aqui. Então, daí eu concordo com você, viu, Lúcia? Para mim também, assim, vai remetendo a vários outros capítulos, né, que a gente já viu antes. E até eu
eu fui dar uma olhada assim nos outros capítulos e vamos lá, vou separar alguns que eu acho que tem uma relação. E eram tantos para mim, eu acho que tinham tantos que tinham uma relação, mas aí eu separei só 5. E eu queria ler esse antes de voltar para cá, porque eu acho que um vai ajudando o outro. Só um minutinho. Porque daí eu acho que tanto esse vai ajudando a gente a compreender esses anteriores, quanto os outros também vão ajudando nesse. Então eu vou dar uma olhada em vocês, tá? No capítulo 9 ele vai falar, ó, é melhor parar do que encher algo até a borda. Não se pode conservar o fio de uma lâmina afiada ao extremo. Não se é capaz de proteger uma sala cheia de ouro e jade. Aquele que é arrogante na fama e em riqueza traz a ruína para si. Uma vez realizado o trabalho com sucesso, recolha-se. Esse é o caminho do céu. Porque ele fala que, né, saber contentar-se evita desgraças, saber parar evita o perigo, e assim que se pode perdurar. O capítulo 22 ele fala: curvar-se permite a plenitude, submeter-se permite a retidão, esvaziar-se permite o preenchimento, romper permite a renovação. Aí aqui, possuir pouco permite a aquisição, possuir muito permite a ganância. Por isso o homem sagrado abraça a unidade, tornando-se um modelo sob o céu. Não julga por si, por isso é óbvio. Não vê por si, por isso é resplandecente. Não se vangloria, por isso há realização. Não se exalta, por isso cresce. Só por não disputar, nada pode disputar com ele. Antigamente se dizia: curvar-se permite a plenitude. Como poderiam ser palavras vazias? Assim, ao alcançar a plenitude, encontra-se o retorno. Então, eu acho importante isso que ele fala, né? É um retorno, assim, essa plenitude de representar o retorno representar a plenitude. Bom, ficando com essas ideias, a gente já volta, eu fecho assim do que eu estou querendo dizer. É o capítulo 19. Desejar controlar o mundo e agir intencionalmente para isso é certo que não se pode conseguir. A miríade de coisas abaixo do céu, em sua dimensão sagrada, não se pode manipular. Aquele que age assim fracassará. Aquele que quer se apoderar, perderá. Pois na miríade de coisas, há o que vai adiante e o que segue atrás. Há o que exala para aquecer e o que sopra para esfriar. Há o criativo e o receptivo. Há o sereno e o agressivo. Por isso, o ser humano santo evita o excesso, a ambição e o desejo de realização pessoal. E acho que aqui vai de encontro também com o que a Lúcia falou, né, de que desse ganho e perda, né? As coisas vêm e vão, é essa transformação, né, constante, as mudanças constantes. E então, dentro desse pensamento, né, então, por que acumular, né? Se as coisas vêm e vão. Aí o 30. O governante que se orienta pelo Tao evita a utilização de forças agressivas abaixo do céu, pois primar pela agressão leva ao revide. No local onde o exército se estabelece, crescem sarças e espinhos. Após grandes combates, seguirão anos penosos. O bom é alcançar o propósito e parar. Não se atrever a perseguir mais conquistas. Alcançar o propósito e não se glorificar. Alcançar o propósito e não se gabar. Alcançar o propósito e não se orgulhar. Alcançar o propósito e não se envaidecer. Alcançar o propósito e descansar e descartar a força das armas. As coisas em excesso não seguem o Tao e envelhecem. Sem seguir o Tao, logo perecem. Então, entenda também quando a Lúcia fala que não é a fama que é ruim, né? A questão é que a pessoa que... Essa fama, ela vem, assim, como uma consequência, mas não é porque ela está buscando a fama, né? Ela faz... Está realizando o propósito e larga, né? Ela não faz isso
para receber, né? Assim, para se não se orgulhar, não se gabar, não se envaidecer, né? Realiza porque é o seu propósito, né? Da sua natureza, né? E agora, se a gente não sabe parar e quer continuar conquistando, né? E isso segue, vai nessa direção, né? Do que se desvia mesmo do Tao, né? Então, tá favorável à vida e por isso logo perece. E aí, por fim, esse último que eu acho que entra bem mesmo numa ressonância com esse atual. O Tao eterno não tem nome, singelo e intangível. Não é subserviente a nada no mundo. Se o soberano souber mantê-lo, as miríades de coisas seguiriam por si. Céu e terra se uniriam e fariam cair um doce orvalho. E o povo, sem que se dê ordens, por si mesmo se ordenaria. Quando surge a diversificação, surgem os nomes. Com os nomes, criam-se existências. O tal no mundo é como os rios e oceanos, para onde fluem as correntes de água dos mares. Então, são capítulos que a gente já viu antes, né, do livro do Tao, e que realmente acho que vai sendo aqui, né, dito de uma outra maneira, mas com esse sentido. Então, o que eu queria também falar é quando fala, assim, porque o Tao, a gente já refletiu sobre isso também, e a maneira como eu entendo, vai sempre nos lembrando dessa natureza, nossa natureza original, que é, e na nossa natureza original a gente se reconhece como unidade, né? Nós somos unidade com tudo, com as outras pessoas, com tudo que nos cerca, né? E, por exemplo, quando ele pergunta, né, o que se aprecia a fama ou o ser? Então, se o meu fim, ele é a própria fama, né? É como assim, eu quero me destacar, é me valorizar como euzinha, assim, a minha parte, né, assim. E aí eu me distancio, e parece assim, quanto mais eu vou crescendo e numa fama, o que na verdade está acontecendo é que eu estou me distanciando. Então, é uma perda, né? Parece um ganho, mas é uma perda. Eu estou me distanciando, porque daí eu me distancio do outro, né? Eu quero me destacar, eu quero ser melhor, eu quero aparecer, né? E quando ele fala o que se valoriza, o ser ou a riqueza? Também acho, tem os recursos, né? A gente faz uso deles, né? E também acho que a gente pode pensar que a riqueza, uma pessoa rica é uma pessoa ruim, não é isso, né? Tem a riqueza, mas esse também não é o fim, né? E também, porque se ele for o fim, a gente vai ficar rico a qualquer custo, passando por cima das pessoas, passando por cima da natureza, né? E aí uma coisa que eu fiquei intrigada mesmo, até estava compartilhando isso com a Lúcia, né? Ah, porque esse caminho da simplicidade, né? Qual que qual que é esse ponto, né? Da simplicidade, do desapego, né? Então eu tenho refletido sobre isso. E acontece uma coisa muito curiosa, assim, porque é uma coisa para a gente ficar atento mesmo, porque a questão, o problema ali que ele vai apontando, o desvio disso, é essa paixão, é esse acúmulo, né? Assim, é o acúmulo que é assim. Será que eu preciso mesmo mais? Eu acho que é uma coisa para a gente ficar mesmo sempre vigilante, porque às vezes a gente também vai criando parafernálias para viver e aí a gente precisa de outras coisas para sustentar essas parafernálias e vai ficando e a gente vai se distanciando do algo que é mais simples. Isso tanto no aspecto material mesmo, quanto em outros aspectos, assim, às vezes intelectuais. A gente vai criando coisas e criando coisas para sustentar, de repente a gente nem vive aquilo, né? Assim, então, traz. A questão do acúmulo de dinheiro, de recursos materiais e de riqueza. Vocês estão me ouvindo? Porque aqui dá uma oscilada, tá tudo bem? Tudo bem. Voltou, né? Eu, eu reflito, e aí, não é ele que está falando, é uma reflexão que eu faço que eu gostaria de compartilhar. E
Você congelou. porque é uma coisa que me atravessa. Oi? Você deu Voltei. uma congelada, então a gente É, perdeu uma parte aí. não, aí eu parei de falar também que eu vi que tinha travado. Você Ah, tinha ficado tá. congelada. Tá. Porque a questão, às vezes, dessa nossa necessidade, assim, de acumular riquezas e, né, e as questões materiais, eu acho que vem de um paradigma equivocado, assim, da vida, de que a vida ela é escassez, né? Mas isso também, porque é do que a gente construi enquanto sociedade mesmo, né? Então, que a gente precisa ter dinheiro para comprar água, para comprar comida, né? E mas se a gente volta, mesmo tem um retorno, a vida ela é muito abundante. A vida ela é abundante, né? Então eu queria dar esse exemplo e não querendo dizer que todo mundo precisa largar as coisas, né? Mas querendo só assim, por mais que a gente faça uso dos recursos, é lembrar, sabe, de que a vida ela é abundante mesmo. Então, e isso não é só uma ideia, porque daí eu queria trazer um exemplo que é a da água, por exemplo. Então, acho sim, né? A água, embora assim, tem momentos da estação do ano que ela fica menos, né? Assim, e tem agora um momento vai começar a vir a chuva, ela aumenta de novo, apesar de ter essas transformações, ela tá lá constante, né? Então, é que às vezes a gente fica assim, precisa economizar água, então, porque, né, porque vai ter gasto, vai acabar a água. Isso foram coisas que a gente construiu. Mas uma fonte de água. Oi, voltei, né? Voltou. Tô parando. Vamos ver se eu consigo aqui. Tava na mina de água, Lúcia, que eu tava falando? É, é. Então, aí, uma mina de água, ela fica ali, e fica aquele fiozinho de água, fica aquela correndo aquela água, e a gente que fica acostumada dá uma impressão de que, nossa, precisa desligar essa água, né? Senão vai acabar. E não é. O que a gente precisa fazer para ela não acabar é cultivar a vida. Então, se a gente cultiva a vida que está ao redor, então isso é tanto no local como no todo, né? Então, na participação nossa e o todo, de cultivar a vida. Enquanto a vida ela estiver ali abundante, aquela água ela tá lá, sabe? Então, é uma mudança mesmo de paradigma mesmo, né? Ou a gente vê, tipo, uma árvore, quando ela dá fruto, ela dá tanto fruto para todo mundo, assim, para as árvores, para os animais, para você. Ou as coisas que nascem sozinha, que é de comer, que é de remédio, sabe? Então. Então, esse retorno, então, não, então só para dizer, não que acho que todo mundo precisa sair, né, e ver de outra maneira, mas o nosso dia a dia não se perder, sabe? Nisso, assim, de que da escassez, mas que a vida ela é abundante, confiar, né? Na abundância, assim, que. Então, tem, assim, a simplicidade, na verdade, quando ele fala, né, dessa simplicidade do retorno, é essa plenitude. Não sei se eu consegui explicar, Lúcia, se ficou Uhum. confuso. Ele também ficou Sim. cortando, mas deu para entender. E, e, mas também para além assim das coisas materiais, né, também fazem parte. Mas tem uma simplicidade mesmo de existir. Então, quando a gente senta, por exemplo, né, para meditar, por exemplo, ou só para observar, assim, voltar para uma simplicidade, porque às vezes é muito complexo, né, o que a gente vai criando aqui enquanto pensamentos, ideias, né? E ir soltando isso desse acúmulo, né, ou dessas paixões, ou desses acúmulos que a gente vai juntando, e essa simplicidade de só estar vivo, sabe? Estar viva, assim. Como, como tem uma plenitude nisso, né? De só existir, então não é as preocupações, mas uma plenitude de existir. Então, eu gostaria de finalizar a minha parte fazendo esse convite da gente sentar e fazer 9 respirações, assim,
só contemplando, contemplar a vida, isso, nessa simplicidade que a gente tem de existir. Vamos fazer isso? Bom, Às vezes as ideias elas vão vir, os pensamentos vão vir, tá tudo bem também, né? Deixa uhum, vir, deixa ir. Eles vão contemplando, fica numa atitude contemplativa, como a gente contempla uma paisagem, assim, um passarinho voando. Contemplar essa nosso ser, o ser, a vida em nós mesmos e essa a simplicidade de existir. uhum. Vamos fazer isso junto? Vamos. Então, vamos buscar uma postura assim justa, né, nesse lugar entre os dois grandes, o céu e a terra, em comunhão com o céu e com a terra e também com o coração das outras pessoas que também comungam desse silêncio conosco. E vamos fazer 9 respirações. A gente pode contemplar a vida, né, se manifestando a partir desse sopro que entra e sai na gente, da gente. Aos pouquinhos a gente pode ir voltando, gentilmente. E acontece uma coisa, assim, interessante, porque às vezes a gente também se prende a umas ideias, assim, né? Fica segurando uns pensamentos. E, mas na hora que a gente larga, parece que a gente ganha, né? Alguma coisa, ganha mais. Parece que de perder, assim, a largar, né? Como perder e ganhar, né? Parece que tá perdendo o pensamento, mas ganha uma qualidade, assim. Uhum. Os dois estão juntos, né? É. Legal. Você acha que a gente pode abrir, então, pro pessoal se colocar? Vamos. Vamos? Uhum. Vamos. Então, quem quiser se colocar, pode levantar a mãozinha. Ô, Lúcia, Oi, Benter. E bom aí? dia. Bom dia. Eu queria contribuir com uma reflexão sobre uma palavra muito utilizada, Hum, materialismo. hum, Ela é usada de uma forma, como diz a Regina também, né, como um paradigma equivocado, porque a palavra matéria vem de mater, mãe. Para Aristóteles, matéria é a mãe do real e ela gera a substância. A matéria gera substância. E a substância, a palavra
quer dizer subessência. A palavra substância é essência. Como a essência se manifesta, como a essência de uma planta é uma substância. E um lama tibetano usou essa ideia atual do materialismo e escreveu um livro chamado Além do Materialismo Espiritual. Então, as pessoas acham-se erradas por quererem ter matéria. E isso pode gerar uma confusão muito grande. Matéria é uma forma de manifestação no real. Então, eu acho que é uma contribuição nesse sentido que é para a gente exorcizar essa noção antiga de Karl Marx, né, sobre materialismo, porque tudo é matéria, né? Não Não, tem a como a gente gente... não alcança, né? Eu entendi. Isso mesmo. Matéria é a expressão da essência, né? Que você pode ver. Exatamente. Aí você pode ir através dela alcançar a essência. Senão vai ficar tudo meio sutil demais. A gente, entendi. Era essa a contribuição. Obrigado. Esse tibetano que você falou é o Shongpa Trungpa, É falou do exatamente ele. materialismo espiritual. Tá. Exatamente. Ele, ele enriquece muito porque ter um espiritualista atual que meio que seguiu um pouco essa filosofia dele, que é um jamaicano chamado Moji. Já Hum, ouviram falar dele? já. Uhum. Ele usou a expressão que nós estamos vivendo um samsara espiritual, que é semelhante ao que o Trungpa quis alertar do perigo de repassarmos a materialidade para a espiritualidade. Sim. Ah, legal. Regina, se tem alguma. Não, eu queria agradecer, obrigado, viu, Bento, pela contribuição, vai ajudando É, o muito. Bento, ele Hum, gosta de ir lá na palavra, né? Muito bom. Profunda. Legal, obrigada. Eu queria só Obrigada. Oi? ressaltar uma coisa. Ah, Eu sou daquela geração dos anos 60, 70, que era, né, da, da crise brasileira política. hum, Para nós, os filósofos estavam na música. hum, Então nós aguardávamos um LP do próximo músico e para ver o que eles diziam sobre a realidade. hum, E eu deixei escrito aí no chat uma poesia do Caetano Veloso, hum, que mais ou menos ilustra isso, né? Onde ele chama, a música chama-se Quem Cochicha, o Rabo Espicha. hum, E ele diz que perde, que ganha quem sabe perder e perde quem não sabe ganhar. Isso é bem taoísta, né? Eu, eu tenho, como eu falei, eu não acho ganhar e perder, eu acho que é receber e deixar ir. Aí eu acho mais taoísta. É que, na verdade, A gente os nossos recebe e deixa ir músicos, embora. Você sabe que quando era pequena, tinha as rifas na escola para ganhar bolo, sabe? Para ganhar doce. Nunca ganhei nada. Eu acho que não estava merecendo receber. Mas legal. Obrigada, viu? de nada. Obrigada. Nancy. Ei, Nancy. Bom dia. Oi, bom dia. É, você falou que nunca recebeu, né, um bolo e tal, mas Nunca você não ganhei. sabe se foi. Então, nunca ganhou.
você não sabe se foi sorte ou azar. Pode ser que você É, tenha sido bom, porque você não pegou uma coisa assim por doce, não é? Então, eu queria falar mesmo dessa. O que me marcou mais no texto hoje, desde a primeira leitura, foi essa coisa do doloroso. O que é mais doloroso, né? Perder ou ganhar, porque eu achei que deu uma invertida, assim, sabe, no pensamento. Normalmente falaria assim, o que que é melhor, né? Ganhar ou perder, né? E foi já no doloroso, e, e aí eu achei muito interessante isso que você falou, que não existe, né? Ganho e perda. Tá tudo misturado, né? Assim, é muito antagonismo e realmente eu não consigo mais enxergar assim, tal coisa, ganhei tal coisa, que bom, né? Pode ser bom, mas pode não ser. Perdi, né? Mas de repente você perdeu, mas pode estar ganhando. Eu achei interessante também que a Regina falou da água, e já estava me vindo a ideia do copo d'água, né? De uma coisa mais assim, física, né? O copo d'água você vai enchendo, né? Mas tem uma hora que você tem que parar de encher, porque senão transborda, não é? Aí parou, aí perdeu, não, estava ganhando, perdeu. Aí você vai tomar aquela água. Você está ganhando agora você, né? Não é? Então não é que perdeu, acabou a água, né, do copo, mas não é um ganho para você. Então é tudo muito relativo, né? E outra coisa que a Regina falou também, que eu tinha pensado, é, eu gostava muito de ler aquele Asterix e Obelix, né? E tinha uma ideia fixa, que era um personagem que tudo para ele era, né? E se questionava muito em torno disso. E eu acho que esse texto me remeteu muito a isso também, a reflexão de ver que as coisas não são tudo aquilo que parece, né? Muitas coisas você tem que voltar para dentro para ver que significado tem aquilo para você, né? Porque a outra pessoa não. pode falar, que nem no texto, né? Nossa, que azar, o cavalo foi embora, né? Fugiu. Mas, não é? Ele não sabe também da sua situação. De repente, não dava mais para você sustentar o cavalo, não dava, né? Então, achei bem legal, assim, muito A ilustrativo. historinha, né? Ai, A que historinha, legal. né? Sorte ou azar, né? Será que existe também? Meu pai falava assim: tudo na vida é sorte. E ele não usava o azar, né? Então, sorte como tudo mesmo. Mesmo as Tá. coisas que acontecem que de repente não parecem ser boas, né? Também é sorte, porque é aquilo que vem, né? Uhum, Eu acho aquilo que que seria vem. mais isso. É Legal, isso, Nancy. obrigada. Gostei muito do, Que do, bom. do texto e das reflexões. Obrigada. Obrigada, Continuar Nancy. pensando, né? É, vamos ver a Vânia, que está com a, com a mãozinha levantada. Oi, Vânia. Oi, eu Tudo estou muito bem? feliz de estar aqui no grupo. É a primeira vez que eu estou conseguindo assistir. Nossa, que Eu só não vou legal. Eu recebi umas mensagens do YouTube sobre os seus vídeos. Nossa, eu amei. O primeiro que eu assisti, eu fiquei morrendo de vontade de conhecer. Ah, que E bom. daí eu Seja estou aqui hoje. bem-vinda. Obrigada. Eu sou de Curitiba e eu achei muito legal o que a Regina falou, que nós estamos entre os dois grandes, o céu e a terra. Eu achei bem poético. Hum, Achei bem lindo. Então, muito obrigada por vocês me receberem. Um beijo. Seja bem-vinda, Obrigada. Vânia, tá? Mas esses os dois grandes vêm do Tao Te Ching mesmo. Tem os Oi? É três lindo. grandes, né? Os dois grandes vêm do É Dao que De Jing, né? O céu e a terra, né? é, Quer falar mais alguma é. coisa, Rê?
Não, é daquele capítulo, né, acho que é o 25 Ah, que fala dos grandes, né? O ser humano segue a terra segue o céu segue o Dao segue a si mesmo, natural. Que são os grandes, né? certo. Os Legal. dois. Ei, Mauro, tudo bem? Oi, Lúcia, Regina, colegas. Questão que parece que tem ali da virtude me fez pensar assim também. A gente acaba se achando céu e terra, né, Regina? Se arvorando e esquecendo deste contato com o Tao, né, que é o princípio gerador de tudo, né? E com esse poema, Lúcia, eu fiquei pensando numa conversa que tive com um amigo que estava que está visitando a mãe, e é difícil ajudar a mãe, porque a mãe não consegue sair do papel de mãe, Hum, e perceber que ela também é uma mulher, que ela é uma mulher idosa, que ela mudou e que os papéis mudaram, né? Então o poema me fez muito. Eu vou depois, inclusive, enviar a ele esse poema para a gente rir junto, né? Porque a gente vai assumindo os papéis ao longo da vida, e acreditando nesses papéis e esses lugares que os papéis nos levam. O professor, o estudante, sem perceber essa relação com o vivo nas situações, em cada acontecimento, e às vezes imbuído deste papel, como um político, como um filósofo, né? A gente hum, vai se arvorando nesses papéis sem perceber esses princípios, né? É, então, quando ele diz o parar, né? É também parar nessas relações para poder sentir, né? Não só pensar, mas sentir esse lugar, né? Agora a primavera está chegando, né? uhum. Com essa lua nova, e hoje é o começo da primavera aqui para gente, e pensar essa generosidade das estações. Se cada estação se arvorasse, né, nas características e nos princípios de cada uma, a gente não teria essa variação da vida, É. né? Então, essa flexibilidade me dá muito, como a virtude desse poema, me trouxe essa necessidade de observar a flexibilidade, né, da sístole e diástole, expiração e inspiração, do tempo de cada coisa também, do amadurecimento de cada coisa, né? Foi essa reflexão que foi me trazendo, assim. Mas o papel da mãe foi muito presente, porque não fui mãe, né? Não sou mãe, mas não tenho essa experiência tão orgânica e tão difícil que é ser mãe, né? E que entrar e sair do papel deve ser realmente uma tarefa muito grande e muito difícil, muitas vezes. Muito obrigado, viu? Manda para a mãezinha dele também. Não, que lindo que você falou. Obrigada. Obrigado. Regina, tem alguma coisa, Rê? Não tenho, não. Não. Legal, muito bom. Suzete, tudo bem, Suzete? Cadê ela? Oi, oi, eu tô aqui. Oi, tudo bem? Tava mexendo com fogo aqui. Oi, prazer tá aqui frente a você. Eu já fiz algumas aulas com você há muitos anos atrás, lá no Ibirapuera, e Ah, também legal. na Palas Atena também via você, sempre a admirei muito. Obrigada, Suzete. E estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Foi um grande achado. E assim, foi bem interessante, porque esse achado partiu de uma grande perda que eu tive. Quer dizer, perda não, um momento de transformação mesmo, né? Então, eu queria deixar isso aqui, porque pode incentivar para as outras pessoas também. Eu tive muitos momentos de transformação na minha vida e que eu tinha duas opções: ou eu chupava o limão ou eu fazia uma limonada. E eu sempre fui escolhendo por intuição, por coisa de Deus mesmo, ou por falta de opção, ou para não me estressar, não sei, porque eu não tinha conhecimento suficiente, mas fui escolhendo
fazer a limonada e tudo ficou muito bom. Hoje eu me sinto uma pessoa muito forte, estou com 68 anos, moro aqui numa cabana linda, estou aqui com a lareira, por isso Estou que eu falo. vendo. Onde que é, hein? Eu estou no Rio Grande do Sul, Ah, bem no meio do mato. Aqui o problema só é o frio, né? Porque essa época do ano ainda está frio. Mas estou assim no lugar que eu sempre sonhei em ficar. Porém, o frio mesmo pesado de maio até julho, eu não vou ficar mais aqui. Estou até buscando assim uma outra alternativa. Se vocês presentes aí puderem me dar uma alternativa, porque eu sou naturopata, eu gosto de pisar no chão, gosto de tomar sol, gosto muito de silêncio, sabe? E aqui eu tenho tudo, 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 tudo. Só que o clima tem judiado um pouco de mim, né? Mas eu queria deixar só esse depoimento para você, assim, para vocês, né? Que assim tudo é possível na vida. Por mais que a gente não acredite na gente, mas se a gente tiver. Eu vou falar uma coisa que eu não sabia fazer muito bem na época, mas agora eu sinto isso mais firme. Assim, a gente tem que se conectar com a terra e com o céu. E já existem estudos, tem um médico aí, eu posso até mandar esse livro para vocês, se vocês quiserem aí no grupo, que ele fez uma pesquisa da importância, como as pessoas se curaram só em pisar na terra, né? E ele não fala legal. do céu porque ainda não tomou esse conhecimento. Mas é bem interessante. Esse livro, eu posso mandar em inglês, mas também eu posso mandar em português, que foi uma tradução virtual, né? Por Você robô. pode deixar Mas no chat? o nome do livro, eu posso tirar uma foto, né? E colocar no chat. Mas o Tá. meu tem espanhol. Mas eu não sei se eu posso colocar o livro inteiro aqui, Não, mas eu posso mandar para uma de vocês, porque eu não sei fazer isso. Na internet eu sou meio que ainda principiante. tá. Não principiante, mas aprendiz, né? E eu tenho alguns bloqueios, porque eu não gosto muito. Mas, enfim, é só a gente colocar em prática, porque a gente ouve coisas maravilhosas e depois a gente saiu dali e esqueceu, né? Mas quando a gente põe em prática, as coisas funcionam. Isso aí. Legal, Obrigada Suzete. aí. Seja bem-vinda, então. E faça que nem os pássaros, né? No inverno, venha para cá, para onde? Para São Estou Paulo, para pensando. São José dos Campos, lá com a Regina. Ah, Regina, eu vou olhar lá, lá em Monteiro Lobato, que inclusive eu já fui lá um tempo atrás, lá Ah, no Sousa então. de Alessar, mas eu vou correr atrás, sim. Tá, Eu fui para a Europa esse ano, em maio, ainda peguei frio lá. Eu digo, o frio está me perseguindo. tá te perseguindo. Obrigada, viu, Suzete? Obrigada a Seja vocês. bem-vinda. Ei, Obrigada. Obrigada. Maristela, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Oi, tudo bem, Lúcia? Tudo bom? Tá. Eh, então, gostei tanto desse capítulo, né, que achei ele muito interessante, porque para mim ficou assim que a grande sabedoria é a gente não negar os bens, nem recusar o prazer, mas saber contentar. É, A Regina falou dessa palavra em algum outro capítulo, porque o contentamento não é uma resignação, é uma liberdade. Você contentar é você ficar livre, né? Quando a gente sabe parar, quando a gente percebe que já basta, aí acho que a gente entra em harmonia com o fluxo da vida, né? Então, quem sabe se satisfazer, respeitar os limites, aí eu acho que pode permanecer e durar, né? Acho que é a grande sabedoria para mim do capítulo. ah, que legal, legal. Me veio uma frase, sabe, Maristela, que é: o que é de gosto, abre o peito, né? O peito Ah, sim, é o coração. É saber é, contentar. Muito bom. saber contentar, Obrigada. nada. Ei, Mônica, tudo bem? Oi, tudo bom? Muito Tudo. feliz de ter te reencontrado. É, eu
Gostei muito da live, é a minha primeira vez. Ah, Eu seja sou da bem-vindo. época, eu sou da época da Manuel da Nóbrega lá, do Jaime Nossa, Kuhn, do a Mestre Mônica. Vu, Mestre Vu. Eu sou amiga da Rose Restife e nós fomos uma das primeiras turmas, até você dava olhando. Mas depois eu entrei, aí é a vida, né? Comecei a trabalhar, tal, numa universidade, aí eu saí um pouco dessa. Mas eu estou gostando muito de te reencontrar. Você está ótima e adorei. Eu gostaria de saber como é que a gente adquire esses textos do Dal. Isso é com a Regina, ela está compilando, né, Rê? Se- Você está Eu tô com, compilando, pro- né? eu tô com um problema aqui da conexão, então eu tô perdendo umas falas que eu também nem tô comentando direito. O que que eu perdi? Tá, viu, Mônica? A gente avisa, Oi. então, tá? Tá, Então, porque isso é poxa, precioso, é, se- precioso. seja bem-vinda. E a Obrigada. gente se conheceu, deve ser uns 40, 30 anos atrás, então, Nos né? anos 90, né? Ah, tá. Seja bem-vinda, então, viu? Obrigada, Obrigada. obrigada. Ah, então tá. A gente tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Ou a gente pode. Bom, então tá. Então fica o aviso que no próximo encontro, daqui a 2 semanas, não vai ser um capítulo do Daldedim, mas a Regina vai estar transmitindo direto lá do seminário que ela vai fazer, né? Então, ela vai apresentar as pessoas para falar sobre o sopro, sobre a energia, sobre o I Ching, né? E então é isso, pessoal. Então, parece que tem mais 3 vagas, quem quiser viajar até São José dos Campos para fazer esse seminário, ainda tem 3 vagas, tá bom? São 30 pessoas, tem 28, tem 27, né, Rê? Isso. É que tá Então, ventando muito aqui, tá oscilando a internet. tá Mas oscilando, né? Tá. Então tá, mas pessoal, qualquer coisa obrigada a gente pela faz mensagem. presença, tá? Então, beijo, obrigada e até a Obrigado, Lúcia. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Bom Regina. dia, Tchau. pessoal. Bom Obrigada, domingo a pessoal. todos. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Bom Lúcia. dia. Obrigada, Regina. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Bom domingo a Tchau, todos. tchau. Tchau, Bom tchau. domingo. Tchau, Obrigada. tchau. Bom Tchau. domingo a todos.